Olá, bom dia meninos. Então, tudo bem, né? Ok, ainda bem. Vamos continuar com a nossa jornada. Cá estamos para mais um dia e mais uma aula também. Mas antes de entrarmos na aula de hoje, eu preciso ter certeza de que vocês prestaram atenção, de que vocês compreenderam a matéria da aula anterior. Por esta razão, farei algumas questões, apenas 3, para poder controlar, né, se estão ou não a estudar. Bem, tal como já fizemos nas aulas anteriores, enquanto eu vou fazendo as questões, vocês vão pausar o vídeo para responderem para vós mesmos e então logo que terminarem de responder devem continuar a ver o vídeo para poderem perceber se a resposta está certa ou não, porque depois disso eu irei responder, né? Serão 3 questões, então 3 respostas vamos precisar. Vamos já começar, para não alongarmos muito. A primeira questão é a seguinte: quais eram as principais atividades econômicas na civilização egípcia? Resposta: as principais atividades econômicas na civilização egípcia eram a agricultura, a pesca, a caça, a criação de gado ou de animais e o artesanato. Se responder dessa forma, está certa. A segunda questão: mencione 3 dos principais deuses egípcios e as suas funções. Resposta: 3 dos principais deuses egípcios são Anubis, deus da mumificação e guia da morte; Osíris, deus dos mortos, da vegetação e da fecundidade; Ísis, deusa da maternidade e protetora da família. Resposta certa se fez dessa forma. A terceira e última questão é a seguinte: por que razão os egípcios eram politeístas? Por que razão os egípcios eram politeístas? Resposta: exatamente. Os egípcios eram politeístas porque adoravam e prestavam culto a vários deuses. Para quem acertou, parabéns. E para quem ainda não acertou, coragem, vai tentando. Bem, estão feitas as questões sobre a aula anterior. Vamos então agora passar para a nossa aula de hoje. Na aula anterior nós falamos sobre o Egito, ok? E vimos que o Egito é uma das antigas civilizações africanas. E vimos vários aspectos relacionados aos egípcios. E para hoje nós vamos executar um novo tema do pesquisar ou irem dar uma é África, ou melhor, o período pré-colonial em África. É sim sobre isso que nós vamos falar, sequência segundo livro. Vamos falar sobre o período pré-colonial em África. O que é isso de período pré-colonial? Estamos a nos referir ao período que antecede a era da colonização em África. A África foi invadida, ou seja, foi ocupada por portugueses e não só, né? Ou de forma geral por europeus, né? A partir do século, ou melhor, a partir de 1500
1517, isto propriamente no século XVI, ok? A partir do século XVI, a África começa a ser ocupada por europeus. Mas antes disso, antes da ocupação colonial europeia, antes da presença colonial da África, a África já era África. A África já era já tinha, na verdade, reinos, já tinha estados e impérios organizados. Embora não como agora, embora tenha sido de forma diferente em relação à atualidade, mas já eram bem organizados. Portanto, devemos ter a mente de que os europeus vieram para organizar a África, como muitos têm dito por aí. Não é verdade, porque a África, mesmo antes da presença europeia, já era um continente organizado. E desta organização formaram-se então impérios. Formaram-se vários impérios, mas nós aqui vamos abordar apenas alguns. E vamos começar então por falar sobre o Império do Ghana. O Império do Ghana. Este é um dos primeiros impérios que se formou no continente africano. O Ghana, deixa-me aqui vos mostrar para melhor. Ok, aqui temos o Império do Ghana, que antes também era chamado de Ouagadougou. Ouagadougou por quê? Vamos ver lá sobre isto. Ok, aqui está. Vamos ver um pouco sobre a história. O Império do Ghana é o primeiro império negro a ser conhecido na história da África, porque o império, surge tempos depois das ocupações tempos depois das ocupações nos impérios, como é que eu posso dizer, nos impérios da África Branca. Estou a falar da África do Norte, estamos a falar do Egito, por exemplo. E depois desta era, o primeiro na África Negra, ou seja, na região negra de África, foi o Império do Ghana. E este império foi fundado no século VI, século IV, desculpem, cá está, tinha distraído, século IV depois de Cristo. E situava-se na costa ocidental da África, propriamente na região entre os rios Níger e o rio Senegal. Deixem-me mostrar a imagem. Temos aqui, ok, o rio Senegal e temos aqui o rio Níger, que passa por aqui. Nesta região é onde formou-se o Império do Ghana, propriamente na costa ocidental de África, no ocidente de África. E este Império do Ghana teve como capital a cidade de Kumbi-Salé, e esta capital estava dividida em duas partes. Existia a cidade comercial e a cidade real. Na cidade comercial habitavam os comerciantes de diferentes origens, né? Árabes e tantos outros. E na cidade real localizava-se os túmulos dos reis, os palácios onde viviam os próprios reis, as florestas sagradas. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, as florestas sagradas, porque o Ghana também era é uma região, ou um império religioso, assim que está correto. E também encontrava-se na cidade real as residências dos sacerdotes, aqueles que eram responsáveis em levar os problemas do povo até aos seres divinos, até aos deuses que eles adoravam. Bem, a sociedade no Império do Ghana estava dividida em duas classes, né?
estava dividida em duas classes, que é a classe dominante e a classe dominada. Da classe dominante, que é mesmo a classe que dominava, no caso, faziam parte os reis, os governadores e os conselheiros reais. Estes são os membros das classes, ou da classe, desculpem, dominante. E da classe dominada fazia então parte o povo, ok? Aqui estamos a incluir várias pessoas, estamos a incluir os comerciantes, os agricultores, estamos a incluir os próprios escravos, os camponeses e tantos outros, toda a sociedade, o povo. E as principais atividades econômicas na sociedade do Ghana, ou no Império do Ghana, eram a agricultura e o comércio de ouro, mas algumas pessoas praticavam também a criação de gado e o artesanato, embora não tenha sido de forma muito intensiva. O Império do Ghana não sobreviveu, não resistiu, né? Quando passou a ser invadido por pastores nômadas. Bem, aqui há um erro, escrevi nômadas, peço desculpas agora. Por pastores nômadas almorávidas que vinham de outras terras, ok? Que vinham das terras terras diferentes, na verdade. E invadiram o Império Ghana. Só que, felizmente, quando o Ghana se desmembra, para que saibam, antes de terminarmos, as classes sociais, né, eu podia vos mostrar aqui, temos aqui, né, temos reis, governadores, conselheiros, que faziam parte propriamente da classe dominante, e temos o povo que faz parte da classe dominada. Como dizia, com o desmembramento do Império do Ghana, outros povos, porque o objetivo destes pastores era, na verdade, destruir o Império, mas outros povos uniram-se novamente e formaram reinos pequenos, que mais tarde surgiram ou tornaram-se impérios. Isto teve por uma... teve ação, né? Teve influência, o desmembramento do Ghana, para o surgimento de um novo império, que é o Império do Mali. O Mali, que foi fundado por Sundiata Keita, propriamente no século XIII, ok? Isto depois de Cristo também, criou-se propriamente na região entre o rio Níger e o rio Buré. É só para vocês verem, na região entre o rio Níger e o rio Senegal, situava-se o Império do Ghana, que falávamos anteriormente. Mas agora nós estamos a falar do rio Níger e o rio Buré. Ou seja, o Império do Mali forma-se no mesmo território que operava o Império do Ghana. Tudo porque o Império do Ghana foi invadido por alguns pastores, mas depois os africanos acharam por bem reunir-se novamente e darem então a formação deste Império Ghana. E o Império do Ghana foi alargando-se, tornou-se um vasto império e muito forte. Assim sendo, criaram cidades comerciais, porque praticavam, na verdade, a agricultura e o comércio, sobretudo. No Império do Mali, a moeda de comércio era o ouro, né? Mas eles tinham principais cidades comerciais. Estamos a falar da capital, Niani, que é a capital do Império. Depois tinha as outras cidades comerciais, que eram a cidade de Djenné,
e a cidade de Tombouctou. Estas cidades encontram-se ao Vale dos Rios, ok? Niane, próximo do Buré, Djenné e Tombouctou passam pela costa do rio Níger, portanto, eram ponto de partida para muitos e de chegadas também para outros, sobretudo os comerciantes. Na verdade, o Império do Mali era completamente estratificado, tal como os outros, né? Mas as classes também eram, tal como do Ghana, dominante e a dominada. Só que da classe dominante no Império do Mali faziam parte o imperador, o chefe das províncias, que também desempenhavam a função de ministros, os chefes do conselho, os chefes das aldeias. Da classe dominada faziam parte a população. Estamos a falar de uma população em geral. E os chefes das aldeias, né, exerciam de alguma forma funções políticas e ao mesmo tempo religiosas. E já os chefes das províncias, que eram também chamados de farbas, recolhiam impostos e exerciam funções de ministros. Tal como disse, o sal, né, era a moeda de comércio e as principais atividades no Império do Ghana eram a agricultura, o comércio, que aqui faltou realçar, e a criação de gado. Bem, estas são as principais informações que precisamos ter sobre o Império do Mali. Mas vale também aqui já adiantar que o Império do Mali não é o mesmo, ou seja, não corresponde ao atual país africano Mali, não. O império foi império e já não existe. Não existe por quê? Porque houve, durante algum tempo, conflitos no seio da família imperial. E estes conflitos causou o declínio ou a queda do próprio império. Assim sendo, o império acabou por ser destruído, ok? Então, precisamos terem atenção a estes aspectos para melhor compreendermos. Hoje, então, falamos do Império do Ghana, falamos do Império do Mali. Nós vimos que o Império do Ghana surge no século IV depois de Cristo e tinha como capital, né, a cidade de Kumbi Salé. Era constituído, que era dividida, desculpa, em duas partes, a cidade comercial e a cidade real. Vimos também as classes sociais, que eram a dominada e a dominante. Vimos quais eram os que faziam parte da dominante e quais eram os que faziam parte da dominada. Vimos as principais atividades. Vimos também a decadência do próprio império. E é na decadência deste império que surge então um outro, que é o Mali, como vem, né? Antes realçar que no Ghana a principal moeda de comércio era o ouro. Tanto é que o Ghana era chamado ou considerado o país do ouro, porque havia ouro em abundância no Ghana. Já o Mali, tendo como principal moeda de comércio o sal, foi fundado graças ao desmembramento, né, do Império do Ghana e fundado por Sundiata Keita no século XIII, isto nas regiões ao longo do rio Níger e o rio Buré. Vimos que a capital do império era Niane, onde junto das cidades de Tombouctou, ou Tombouctou se preferirem, e Djenné, constituíam as principais cidades comerciais, ou seja, eram pontos de partida para muitos comerciantes, ponto de partida e ponto de chegada também, para muitos comerciantes. E o Mali antes tinha uma religião e com a presença dos árabes, aí passaram então
a se converter ou converteram-se ao islamismo. Também o Mali tem duas classes, dominante e a dominada, e as principais atividades eram a agricultura, o comércio e a criação de gado. Não permaneceu, caiu, mas devido a conflitos que havia no seio da família imperial. Esta foi a aula de hoje e temos mais na próxima aula. Se não entenderem alguma coisa, repitam vezes necessária para que possam de forma correta e concreta perceberem. Ok? Até já! Coragem!